Fala galera, todos bem? Aqui quem fala é o Gustavo Tartas, eu sou o gerente comercial da JR Consultoria, mas hoje eu estou aqui no Paraná Não para falar um pouquinho para vocês sobre o Spin Selling. Vamos lá? Bom, o Spin Selling é uma técnica de vendas que foi criada pelo Neil Rakan em 1988. Mas, por ser cientificamente comprovada, ela é muito utilizada até hoje. E, muitas vezes também, utilizada errada. Por que cientificamente comprovada, né? Acho que é importante explicar isso para vocês também. Porque ela foi feita com base em pesquisas, onde foram coletadas mais de 35 mil ligações comerciais, para que fosse entendido o porquê que as ligações que davam certo, realmente davam certo, né? Com base nessas ligações, foi criada essa técnica de vendas. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui para vocês, né? Bom, o SPIN ele é um acrônimo que se baseia em 4 coisas. Situação, problema, implicação, necessidade e solução. O que são essas 4 coisas? Basicamente são 4 perguntas, tipos de pergunta, né? Por quê? Porque o SPIN Selling ele é baseado totalmente em perguntas, que com isso a gente consegue gerar uma conexão maior com o cliente, né? E além disso, é basicamente para que o cliente perceba também que a gente não está empurrando nada para ele. Ou seja, a gente não quer dizer que ele tem algum problema. Ele tem que perceber que ele tem um problema, ele tem que perceber que aquele problema está gerando uma implicação negativa em cima dele e que esse problema precisa ser resolvido, né? E com essas perguntas, ele consegue perceber muito melhor que, tipo, putz, verdade, eu tenho isso, e não é alguém dizendo para ele, tipo, você tem isso, entendeu? Mas vamos lá, o que significa então essas 4 coisas? O S, que é a pergunta de situação, é basicamente para dar um início para a conversa e um embasamento, onde a gente vai perguntar, por exemplo, como é que estão indo suas vendas, como que está o seu estabelecimento, ou coisas assim, para basicamente dar um começo, um fio da meada para a conversa, né, para a negociação, e a pessoa conseguir entender melhor sobre o que vocês vão estar conversando. Depois a pergunta de problema é basicamente para a gente descobrir quais são os problemas que a pessoa tem em relação à organização dela, e depois que a gente tiver descoberto esses problemas, a gente vai fazer perguntas de implicação, que é aí que mora, vamos dizer assim, o X da questão do Spin Selling, né, que a gente vai transformar esses problemas que a gente descobriu em problemas muito maiores. Ou seja, a gente vai pegar uma carga que tinha desse problema e vai destrinchar elas em várias outras cargas. Vai abrir ela bastante, até descobrindo outros problemas que estão sendo encarretados por conta desse problema inicial, né? E aí que mora realmente o X da questão do Spin Selling, e por isso que ele é tão bom. E depois a necessidade de solução, né? O que consiste em necessidade de solução? A pessoa comprar a solução antes mesmo de você dizer para ela. Então você vai dizer para ela a ideia da solução, de se algo daquilo existe, né? Por isso que a gente costuma dizer que é a pergunta do e se. Com base nisso, daí a pessoa vai acreditar que, tipo, nossa, realmente eu preciso resolver isso, ou tipo, nossa, eu preciso comprar uma coisa dessas, mesmo antes de você ter dito para ela o que sua empresa faz, o que ela fornece, entendeu? Que a sua empresa fornece essa solução. Mas beleza, daí eu trouxe para vocês aqui agora um exemplo de um diálogo que ocorre bastante, assim. Então eu trouxe uma situação que a gente tem bastante na JR, assim, o mais genérico possível, por isso o exemplo padaria da Dona Maria, para que vocês consigam entender o que seria o certo e o que seria errado, né? Essa aqui é um exemplo de uma situação errada. Então a gente vai começar com a estrutura básica ali que eu tinha explicado para vocês. Então primeiro a pergunta de solução, que o vendedor, né, só explicando, o preto é o vendedor e o azul é a Dona Maria, né? Então tá, vamos lá. Primeiro o vendedor começa. Boa tarde, Dona Maria. Nossa, que padaria bonita a senhora tem. Como estão indo as vendas? Já puxando para uma pergunta de solução. Daí depois ela vai falar, está meio complicado, mas tá difícil para todo mundo, né? Quem nunca ouviu isso fazendo uma negociação ou quando está conversando com algum cliente. Depois ele vai fazer uma pergunta de problema. E por acaso você está tendo prejuízo por conta disso? Ou seja, ela disse que está meio complicado para ela, mas será que ela está tendo prejuízo daí por conta disso? E ela fala, sim, é difícil ter um mês que eu não termino no vermelho. Ou seja, eles descobriram que ela tem um problema em relação à renda dela, né? Ela não está conseguindo gerar muita renda para a padaria, né? E daí depois, aí que mora o erro, em vez de tentar destrinchar mais esse problema, já oferta a solução. Então, eu faço parte de uma empresa júnior que vende projetos para empresas como a sua. Você gostaria de receber uma ajuda nossa? Aí tem alguns outros erros ali também, né? Como falar vender e algumas outras coisas, mas isso é assunto para outros vídeos. Você gostaria de receber uma ajuda nossa? E ela, por não ter acreditado que aquilo é um problema que ela precisa resolver, tipo, não é um problema tão grande ali pra ela na hora, tipo, ela tá conseguindo lidar, sabe, tá vivendo. Ela vai falar, e quanto custa isso? Já vai puxar pro preço, né? E ele vai falar, nossa, o nosso ticket médio atual gira em torno de 3K, ou seja, de 3 mil reais. E ela vai falar, nossa, e você acha que eu vou ter dinheiro da onde? Vou tirar dinheiro da onde pra comprar isso? Ou seja, por ela não acreditar que é algo muito importante pra ela e ela vê que custa 3 mil reais um projeto desse, ela não vai conseguir ter dinheiro para comprar isso. Ela vai ficar até brava com o cara por conta disso, porque ela disse que ela tá terminando no vermelho, que ela não tem dinheiro, tá oferecendo para ela ainda um projeto de 3 mil reais. Por ele não ter conseguido implicar direito, ocorreu isso. E o que o Spin ele fala pra a gente tentar contornar essa situação, né? Então, basicamente, o que ela tinha ali, quando ele chegou nessa pergunta de problema, ele revelou para ela uma necessidade implícita.
Ou seja, ele chegou lá, estava quase tudo perfeito, para ela não tinha consciência que ela tinha algum problema, mas quando ele perguntou como é que estavam indo suas vendas, ela revelou que ela estava tendo um problema em relação àquilo. Ou seja, ela estava terminando no vermelho no final do mês, né? Então, ele revelou uma necessidade, mas era uma necessidade implícita ainda, não é um problema tão grande. Por isso que tá dizendo ali, estou um pouco satisfeito. Ele estava naquela parte azul clarinha ali. Mas, daí, depois, o que ocorreria, né? Se ele utilizasse direito o Spin Série e ele fizesse as perguntas de implicação, ele conseguiria passar esse estou um pouco satisfeito, esse sentimento que ela tinha, para um sentimento de tenho problemas com. E depois disso, para um sentimento de precisa mudar imediatamente. Ou seja, não é algo que ela vai, nossa, precisa mudar imediatamente, porque ela vai perceber de cara, mas com as perguntas você vai construindo essa noção em cima da pessoa, entendeu? Quando ela tiver isso na cabeça dela, tipo, putz, preciso mudar imediatamente, quando ela tiver essa urgência, que ela vai ter uma necessidade explícita, e daí a gente vai poder continuar no nosso processo de vendas para conseguir vender realmente o produto para ela. Como é que funcionam essas perguntas com base nisso, né? Então, o S é a pergunta de solução, depois a pergunta de problema, que é o P, que vai revelar pra gente as necessidades implícitas, né? Que nem eu tinha dito pra vocês. Depois o I, que é as perguntas de implicação, que vão revelar pra gente as necessidades explícitas da pessoa, né? Tudo isso, a pessoa tendo esse conhecimento. Então a pessoa ela vai estar descobrindo que ela tem aquele problema. Porque a gente vai estar fazendo as perguntas e ela vai estar dando as respostas pra gente, né? Eu vou explicar isso ali um pouquinho melhor pra vocês quando eu for mostrar o diálogo certo. Daí depois que ela tiver a necessidade explícita, a gente vai oferecer pra ela a necessidade de solução. Ou seja, não é a nossa solução ainda, mas é que ela tem a necessidade. Tipo, putz, eu preciso realmente mudar e eu vou mostrar pra ela que solução seria essa antes de falar, tipo, putz, essa é a minha solução, entendeu? Mostrando o diálogo certo pra vocês, então. Então a gente parte ali daquele ponto, né? Já fez as perguntas de situação, já fez a pergunta de problema e ela disse, sim, é difícil ter um mês que eu não termino no vermelho, ou seja, ela tá um pouco insatisfeita. Mas daí depois com uma pergunta de implicação, eu vou aumentando isso, ou seja, eu vou falar pra ela. Imagino que pra suprir esse prejuízo, você tem que gastar muito tempo trabalhando, certo? Dela. Exatamente, sobra tempo para quase nada, ou seja, ela já percebeu que tem problemas com. Esse problema que era só em relação à renda dela, já tá algo muito maior e já tá indo em relação ao tempo, sabe? Então, tipo, por ela ter que fazer isso, ela tem que trabalhar mais e ela não tem tempo daí para curtir as outras coisas da vida dela. Que daí depois o vendedor vai salientar isso ainda mais na próxima pergunta dele, que ele vai fazer tipo um resumo de tudo isso. Tipo, ele já pegou todas as informações que ele precisava e ele vai resumir para reafirmar isso para a pessoa como uma forma de pergunta. Bom, então resumindo, por você estar tendo prejuízo, você acaba tendo que trabalhar mais do que deveria, fazendo com que sobre pouquíssimo tempo para você mesma e até mesmo causando problemas na sua saúde e no bem-estar da sua família. Esse problema que era só em relação à renda dela já é algo gigante, sabe? Já tá infligindo na família dela, já tá infligindo na saúde dela. Ela tinha até uma consciência disso implícita dentro dela, mas com as perguntas que a gente fez, a gente conseguiu explicitar isso tudo para ela, né? E mostrar que isso é realmente algo que ela deveria mudar imediatamente. Que ela vai chegar na resposta dela que, tipo, putz, é exatamente isso, preciso mudar agora. E daí a gente vai oferecer a necessidade de solução para ela. E se eu te disser que eu faço parte de uma empresa que desenvolve soluções para problemas assim como o seu e descobrimos que é possível gerar melhores resultados de maneira mais prática e ágil, você acha que isso ajudaria você? Pô, ainda não falei de preço, ainda não falei do produto em si, sobre o que é esse produto. É só uma solução que a gente descobriu e a gente descobriu que é possível ajudar. Então ela vai ficar feliz e ela vai querer fazer aquilo porque ela descobriu que ela precisa mudar imediatamente aquela situação. Então ela vai responder, claro, onde ela assina. Então é aí que a gente vai causar a venda, né? Então claro que é algo elevado à 20ª potência, mas vocês entenderam, acho que o fio da meada, né? Então é basicamente isso que funciona o Spin Série. Então eu trouxe para vocês daí algumas dicas a mais, que a gente vai descobrindo conforme vai utilizando o Spin Série, e que, claro, ficam várias perguntas conforme a gente vai mostrando isso, né, vai aprendendo mais sobre o Spin, e com a prática a gente vai conseguindo responder isso melhor. Então vamos lá. Que dicas que são essas? Primeiro, não abuse das perguntas de solução. Cara, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica, tipo, faz uma pergunta de solução e fica fazendo outras perguntas, sabe? Então a gente fica muito naquele ponto e não consegue mostrar realmente pra pessoa que ela tem um problema. Às vezes a gente pode ser bom até pra criar uma conexão melhor com a pessoa, tipo, a gente vai fazer um amigo, mas não vai conseguir vender um produto pra ela realmente, não vai conseguir sanar aquele problema que talvez ela tivesse. Ou seja, não consigo nem chegar no problema porque a gente ficou muito nas perguntas de solução, né? Isso vai acabar daí infligindo também no resto de todo o processo comercial se a gente for continuar nele, né? Depois, o Spin pode e deve ser usado em todas as etapas do processo. Isso é uma pergunta, uma questão que fica bastante também, que eu até mesmo me fazia quando eu comecei a aprender sobre o Spin. Putz, eu faço ele só na prospecção ativa, só na reunião diagnóstica, eu só vou usar ele quando eu estiver lá na negociação. E, cara, o Spin, ele deve ser usado em todas as etapas. Como que é importante a gente chegar
numa reunião diagnóstica, já tendo o problema descoberto, a gente já tendo uma implicação pré-estabelecida. Tipo, putz, ele revelou que ele tem um problema, por exemplo, no caso da JR, ele tem um problema com o marketing dele. A gente já sabe que isso é uma implicação porque ele não consegue atrair clientes e ele já não vai conseguir, tipo, gerar renda suficiente, ele vai ter um problema com a família dele por conta disso e não sei mais o que. Tipo, se a gente já tiver isso na reunião, o diagnóstico é muito mais fácil da gente conseguir fechar uma venda, porque a gente vai conseguir implicar muito melhor em cima daquele problema, sabe? E na prospecção ativa, tipo, na própria reunião, né, se a gente não tiver descoberto, a gente precisa utilizar isso mais ainda. Às vezes chega, né, de uma prospecção ativa vários curiosos e a gente precisa ir atrás deles. Claro que não é muito bom de fazer reunião com curiosos, mas às vezes a gente tem que fazer, né? É bem importante, tipo, você salientar que o SPIN deve ser usado em todas as etapas. SPIN não é um fluxo. Isso é algo também muito importante de salientar, porque as pessoas pensam, né, quando vê, putz, SPIN, tipo, vai fazer essa sequência lógica e a gente vai vender o produto depois disso. Mas não, o SPIN, como eu disse, tipo, ele pode ser usado em todas as etapas do projeto. Então, porventura, a gente vai ter que voltar sempre no problema, a gente vai ter que voltar na implicação. Tipo, às vezes, quando eu já tô lá vendendo o projeto, eu tenho que voltar no problema de novo para reafirmar o problema com ele, para daí implicar mais uma vez. Tipo, putz, ele levantou alguma objeção, daí eu com a implicação eu vou conseguir falar, putz, mas você não tinha dito isso? Você não tinha dito que isso aqui tá causando problema com a tua família? Então você vai continuar tendo isso. Então é bem importante você saber que não é um fluxo. Conforme você vai internalizando isso mais dentro de você, você vai percebendo, tipo, que vai ficando mais fácil de você utilizar e quando você precisa utilizar cada pergunta, né? Por último, não perca uma venda por medo de perdê-la. Eu acho que essa é a mais importante, assim. Tem uma metodologia que fala bastante sobre isso também, que é a venda desafiadora, que a gente não pode, tipo, ficar à mercê do cliente, sabe? Às vezes, por muito medo da gente perder uma venda, a gente fica ali salientando o problema dele, tipo, com medo de implicar, de dizer que aquilo realmente vai causar algo maior para ele, e a gente acaba perdendo um cliente por conta disso, sabe? Então, isso não é positivo, a gente tem que ir atrás, a gente não pode ter medo de falar, porque vale muito mais alguém que é honesto e que vai realmente dizer pra ele que o cara tem um problema com alguma coisa, do que alguém que tem medo de conversar com o cliente, né? Então, isso é muito importante mesmo. Praticamente isso, que é o Spin Sharing. Essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. Daí eu só trouxe aqui alguns contatos meus, se vocês quiserem conversar, se vocês tiverem alguma dúvida, claro, vocês podem deixar aqui no comentário aqui embaixo, mas vocês também podem me chamar nas redes sociais. Então, tem o meu LinkedIn ali, meu Instagram e meu e-mail também, se vocês quiserem me chamar para conversar melhor, tirar alguma dúvida e salientar alguma coisa que tenha ficado durante a apresentação, né? Muito obrigado por vocês terem participado, de verdade, muito obrigado por vocês terem visto. Compartilhem com todos da J de vocês para que consigam ver isso também. Porque mesmo não sendo da área de vendas, uma hora todos vão precisar vender, né? Então isso é muito importante. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve para receber mais vídeos como esse, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, só chamar se precisar. Valeu!